Perfeito. A gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje aqui, né? Não vai ter PPT, então eu acabei de compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês estão vendo, então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai, só um pouquinho sobre mim, isso aqui é a minha página que eu construí, né? Uma webpage super simples, uma página estática. Depois a gente deixa nos contatos aí nos comentários aqui na descrição do vídeo, na verdade. Então, como o pessoal falou, hoje eu atuo como pesquisador de segurança e Security Advocate na Zup Innovation, né? Esse aqui tem alguns projetos que eu atuo, então eu atuo como advocate hoje num projeto que é fantástico, chamado Hacking's Not a Crime, onde a gente leva principalmente essa ideia de que hacking nada mais é do que uma mente criativa, é a gente realmente construir ou desconstruir algo, né, e obviamente trazendo os reports necessários para as companhias que a gente pode trabalhar, obviamente, ou trabalhar de uma forma mais criativa, né, que o hacking em si é literalmente um estilo de vida. Então, isso aqui é importante. Então, aqui tem algumas informações sobre os projetos, né? Eu participo hoje do Red Team Village, atuando ali como um contribuidor da comunidade, até fazendo um jabá, a gente está com um evento que vai acontecer dia 29, nas minhas redes sociais aí tem o Call for Paper aberto, a gente vai ter uma trilha em português exclusiva para vocês. Mas hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema principal, que é desenvolvimento seguro, né? E aí eu estou trazendo dentro dessa oportunidade que o Kleber me convidou, falar um pouquinho sobre o OrioSec, que é um projeto open source, né, que está dentro hoje, faz parte é uma das ferramentas que são citadas lá pela OASP, inclusive, se vocês procurarem dentro de soluções SASTs, né, open sources e projetos open sources, o OrioSec está lá dentro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, né, falar um pouquinho como ele trabalha, entender um pouquinho o que é, de fato, o OrioSec, como a gente pode atuar ou utilizar ele dentro do nosso ambiente. Mas antes de falar especificamente dele, né, é importante, eu vou usar a documentação dele para exemplificar algumas coisas, né, eu queria explicar um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes a gente entender, né, então, aqui tem um próprio glossário, né, ou, enfim, algumas informações interessantes para a gente linkar essa questão de vulnerabilidade, né, tem versão tanto em inglês quanto em português, né, eu vou deixar ela em inglês aqui, porque a gente está fazendo uma atualização justamente neste momento que eu estou fazendo a demonstração. Então, uma atualização na documentação. Então, se eu botar, por exemplo, aqui para português nessa outra tela, vocês vão perceber que ele redireciona para a página principal, porque está tendo essa migração de documento enquanto a gente faz essa apresentação. Então, eu vou usar a versão aqui em inglês, mas eu vou explicando para vocês. Quando a gente fala de vulnerabilidade, antes de falar especificamente de um produto, né, ou de um projeto em si, a gente precisa entender que um software ele é construído, obviamente, né, por uma equipe de desenvolvedores, né, e ele pode ser ou não compilado, se tornar uma app, né, se tornar algo, um programa, uma app mobile, se tornar uma aplicação, existe front-end, back-end, full stack, e todas as nomenclaturas relacionadas a essa parte de desenvolvimento. Mas quando a gente fala de uma vulnerabilidade ou uma possível brecha, né, onde alguém pode utilizar aquela brecha para ser criativo, e aí entra o conceito do hacking que a gente estava comentando, né, para explorar essa falha ou esse bug que pode vir a ser explorado, se tornando uma vulnerabilidade, né, e tem uma certa trinca que a gente chama, né, de fatores, né, que é o fato delas ser explorável, o quanto ela é explorável por um terceiro, e depois vem os níveis de criticidade, que é justamente esses tipos aqui que eu ia comentar, né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, significa essas brechas de segurança que podem ocasionar um dano em um determinado software, né? Aí talvez a gente tivesse que falar um pouco sobre o conceito de threat, né, ou de ameaça, e aí tem N órgãos e organizações que definem isso, mas não é o assunto hoje. É importante a gente entender que existem esses níveis de criticidade, né? Então, a gente tem o tipo crítico, high, né, que é critical, que é altamente crítico, alto, médio, baixo, o informativo, que é o bom e velho warning, né, que é aquele alerta, ou então um desconhecido, né, pode ser, geralmente estão incluídos em dois. Isso é como a gente hoje trata dentro desse projeto do OrioSec, essas definições de vulnerabilidade. Existe um outro conceito, né, quando a gente fala de software de segurança como um todo, que é o famoso falso positivo, né, que é aquilo que eu acho que é uma vulnerabilidade, mas na verdade não é, ou então também um outro conceito chamado falso negativo, né, que é justamente aquilo que eu não consigo enxergar, mas de fato é uma vulnerabilidade, né, e de novo, a gente poderia falar horas sobre isso, mas não é o ponto aqui. Então, esse é um ponto do que de fato pode ser um falso positivo, ou alguma coisa que me alerta que é vulnerável, mas não é.
existe o que a gente chama de risco aceito, que é, por exemplo, quando eu declaro, quando eu vejo que uma vulnerabilidade, uma possível vulnerabilidade, ou quando eu construo um software e na própria arquitetura desse software, no desenho da arquitetura de negócio desse software, né, ele é um risco que é aceito, que não vai ser explorável como um todo, certo? E aí vem algumas diferenças importantes para a gente, de fato, entrar no tema principal aqui, né, que são essas diferenças do que é um SAST, o que é um DAST, o que é um IAST, e algumas dessas diferenças. Eu vou falar um conceito super simples aqui, né? A gente poderia fazer uma talk para falar de cada um desses tópicos e assim por diante, certo? Então, o SAST nada mais é do que essa Statistic Application Security Test, ou seja, é uma análise estática, né? É um teste de análise estática no teu código, né? Quando a gente fala de DAST, a gente sai desse ponto estático e vai para algo dinâmico, né? Então, é algo que vem de fora, onde tu tem uma URL, como está sendo falado aqui, né? Uma URL que pode ser testada, né? Para verificar, né? Ou seja, é o suficiente para realizar alguns testes, seja na aplicação, seja no binário, mas geralmente é num modelo, vou usar essa terminologia, estilo black box, tá? Ou seja, eu vou executar uma ferramenta para fazer um teste de fora para dentro em cima de uma URL de uma app que vai ser publicada ou que está para ser publicada e assim por diante. O SAST já não, a gente olha diretamente, executa esse teste, né, de fato, antes do sistema entrar de fato em produção, quando a gente fala de uma esteira, né, do famoso SDLC, né, Software Development Life Cycle, ou seja, o ciclo de desenvolvimento de um software, né, e claro, quando a gente fala de segurança, né, a gente adiciona o S de security, né, para fazer o SSDLC, que seria o software, o processo todo de desenvolvimento de software, né, do life cycle, do ciclo de vida de um software, mas adicionando todos esses conceitos de segurança, certo? E o IAST, para a gente terminar esse conceito e colocar todo mundo na mesma página, claro que talvez tenha gente olhando aqui que já conhece esses conceitos, outros não, o importante é ter todo mundo dentro da mesma página, certo? É a boa e velha combinação entre eles, né, essa mistura entre a atuação do SAST e do DAST, né? Então, com uma ação muito mais manual e assim por diante, certo? Então, entendendo esses conceitos, pessoal, a gente pode, de fato, pensar e construir algo nesse sentido. Então, aí entra como foi construído o OroSec. Então, o OroSec é uma ferramenta, como a gente comentou, de estrutura de código aberto, o famoso open source, que vai potencializar essa identificação de falhas. Ou seja, o intuito quando a gente criou o OroSec, então o OroSec ele foi desenvolvido pela Zup Innovation, né, uma empresa que eu hoje atuo, né, ela tem alguns serviços, algumas soluções voltadas ao projetos open source como um todo. Depois vocês podem estar acessando e principalmente colaborando com a gente, tá? Depois eu passo os links para o pessoal aqui, né, os links eles podem compartilhar, mas basicamente é opensource.zup.com, aí tem todos os projetos que a gente trabalha, tem versões tanto em inglês quanto em português, principalmente no que diz respeito ao ambiente de desenvolvimento como um todo. Então, todas essas informações tem aqui e eu sou advocate especificamente deste projeto, né, que é o OroSec. Então, voltando aqui à apresentação do Oros, né, como eu comentava, então, é uma ferramenta que trabalha com a identificação e, principalmente, quando ela foi criada, foi no intuito de dar o empoderamento para a pessoa desenvolvedora, para quem trabalha com o desenvolvimento do código. Então, antigamente, a gente tinha todo esse processo, né, de deixar isso na mão do cara de segurança ou para um cara de application security, o famoso AppSec, ou jogava para um Blue Team, dependendo como a organização ela se estrutura, né. Então, a construção desse projeto foi justamente com o intuito de deixar isso na mão do desenvolvedor. Então, partindo de uma premissa, né, hoje, o OroSec, ele trabalha com uma série de documentações. Se a gente vir aqui, por exemplo, em CLI, foi a primeira forma como ele, ou melhor, antes disso eu vou falar do produto em si, mas a primeira construção dele foi baseada nessa CLI, né, a famosa linha de comando que facilita o processo de trabalho do desenvolvedor. Então, imagina que a pessoa desenvolvedora está ali trabalhando com o seu software, o seu código, e ele tem a gestão disso, de poder identificar ou não uma falha. Depois eu vou demonstrar para vocês isso na prática, como funciona, certo? Então, onde a gente pode, de fato, usar esse projeto chamado OroSec, tá? A gente pode usar isso localmente, como eu comentei, né? Ou seja, a primeira construção dele foi em cima de uma CLI, ou seja, alguém que está codando, literalmente, né, utilizando ali o code e pode rodar um escaneamento diretamente na máquina dele e validar se esse código é ou não vulnerável. Depois disso, conforme a gente foi abrindo
para a comunidade, começou a vir os inputs de melhorias, né? Como o pessoal foi sugerindo várias mudanças, e uma delas foi justamente colocar ele dentro das esteiras de CI/CD, para auxiliar no ciclo, né, no ciclo de desenvolvimento seguro. Então, para auxiliar nesse processo, onde tu pode definir se existe alguma vulnerabilidade dentro do teu código, antes de fato dele ir para a produção, tu pode quebrar a pipeline e impedir que ele rode, né, no teu ambiente e vá para a produção. Da mesma maneira, veio as demandas, né? Quais as principais ideias que hoje o pessoal utiliza quando fala de desenvolvimento? E aí a principal ideia que foi falado muito foi VS Code. Então se criou uma extensão para se já usar o OROSEC dentro do próprio VS Code, que eu também vou demonstrar para vocês depois. Então aqui um pouco da arquitetura de como ele funciona, né? Mas isso a gente vai explicar mais depois na prática, é mais fácil, né? Aqui alguns exemplos da documentação, e acho que o mais importante é os tipos de análise que o OROSEC faz hoje, tá? E isso é o que ele, como por ser um projeto open source, a gente precisa muito da ajuda de vocês, né, da comunidade, para poder melhorar esse desenvolvimento dele. Então, na primeira premissa dele de construção, ele foi feito como uma ferramenta, né, um projeto SAST, que trabalha análise estática de código, né, e pode ser feito aí no código-fonte, byte de código, binário, vai atuar muito forte nisso. Por ele ter sido desenvolvido pelo time de segurança da ZUP, o que acontece? A gente adicionou outras features dentro dele. Uma delas é esse leak de vazamento de chaves. O que é isso? É as famosas credenciais que a gente esquece quando tem um código, quando está construindo um código, publica isso no GitHub, e muitas vezes a gente tem uma credencial vazada, a gente tem uma chave privada, a gente tem uma senha hardcodada no nosso código, e a gente está expondo o nosso código ali. Então, o teu código, se tiver essas informações, né, tem uma end que vai identificar justamente se tem alguma associação a esse leak. Além disso, também faz auditoria de dependência, ou seja, faz uma auditoria de dependência para verificar essa possibilidade ou não de vulnerabilidade de uma biblioteca de terceiros que está usando dentro do teu código, está chamando uma biblioteca de terceiro ou alguma coisa relacionada assim. Então, essas são as três principais tipos de análise que o OROSEC faz, certo? Então, isso é um pouco de como ele trabalha, certo? Então, vamos para a parte prática aqui, né? Um pouco de como ele funciona. Né? Então, aqui vai explicando o que é CLI, como funciona a análise, e aí eu prefiro fazer essa parte aqui mais prática para a gente. Então, a gente vem aqui em instalação, processo super simples, tem as 4 formas como a gente pode fazer a instalação: local, manual, via imagem de Docker, ou via instalação pipeline. Aqui alguns pré-requisitos que a gente precisa ter, né, dependendo do tipo de análise que a gente for fazer, né, para quem quiser ver mais informações, a gente tem tudo isso dentro do próprio YouTube da ZUP, né, a gente tem uma playlist que a gente fala sobre esses projetos open source, então é bem legal para auxiliar. E não só isso, gente, queria aproveitar e deixar aqui, a gente tem um fórum, zup.com.br, que é o fórum onde a gente tem um espaço para falar de projetos open source, então, tanto em inglês quanto em português, né? Então, imagina, tu pode entrar lá, te conectar, faz o teu cadastro e pode colocar as perguntas, né? Eu tô lá dentro desse fórum, respondendo as perguntas, todo o time do ORS está lá dentro, então é uma equipe que está ali olhando, né? Além de pull request, além do próprio GitHub, a gente tem hoje o fórum para auxiliar em todo esse processo, né? Do que tem de novo, por exemplo, da nova release e assim por diante, certo? Então, tem várias informações legais, depois eu passo os links aqui para o pessoal também compartilhar com vocês. Então, seguindo a instalação do Horus, aqui vamos para uma instalação local, certo? Como a gente está com a documentação na nova versão, simplesmente a gente vai dar um copy-paste utilizando o curl aqui, né? Então, vou vir para a minha área de trabalho, né? Aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu só estou com esse repositório, depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem coletar ou buscar esse repositório, certo? Então, eu vou simplesmente colar esse comando aqui, né, basicamente. Então, eu tô buscando ele diretamente no repositório do ZupIT, que é onde está o GitHub, onde está o OROSEC, esse projeto open source, e estou buscando esse instalador, né, para buscar principalmente a última versão dele. Então, vou fazer uma execução dele, né, vou instalar ele na minha máquina aqui enquanto a gente está fazendo a nossa demonstração. Eu, como um cara de segurança, não dou privilégio para os meus amiguinhos, né, então eles ficam sem os devidos acessos, para eu ter que botar a senha aqui durante a apresentação, e a gente baixa ele, e olha que bacana, além de fazer o download, ele já move diretamente para o /bin/user aqui, né, ou seja, /user não, /local /bin, para a gente já poder utilizar ele, né, setando através da linha de comando ali, a chamada dele sem ter que setar o path do binário e assim por diante, certo? Então, basicamente,
Se eu não sei que comando dar, a gente pode usar o bom e velho -- help, que é o que vai nos ajudar a saber como trabalhar com essa CLI, certo? Então, aqui é uma CLI super intuitiva, interativa, muito fácil de utilizar, né? É bem um padrão normal de plataformas Unix, né? Lembrando que ele pode ser utilizado, como a gente olha aqui na documentação, tanto para macOS ou Linux, quanto Windows. Então, talvez alguém que está assistindo aqui fale, Felipe, eu prefiro trabalhar com Windows porque eu desenvolvo melhor o Windows, enfim, o meu VS Code está lá dentro, e assim por diante. Dá para instalar sem problema nenhum nas suas devidas plataformas, certo? Então, voltando aqui para nossa instalação, antes de mais nada, me perdoem que às vezes eu olho para o ladinho aqui, porque eu tenho meu monitor, então se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, podem perguntar, eu estou vendo o chat também do YouTube, e assim por diante, a gente pode ir batendo um papo aqui, tá? Vamos levar isso de uma forma interativa aqui, divertida, certo? Então, aqui já tem um exemplo, né? Que ele seta basicamente um comando que eu posso dar, seja um generate, um help ou um start, ou o version, né, que seria a versão dele, ou então eu já posso executar ele de fato. Então a gente já tem um pequeno exemplo dele aqui, né, ou seja, eu posso setar o "-p", que eu não sei ainda o que é, né, e bom, eu não sei o que é, mas assim, a gente pegando uma lógica que é justamente o caminho, né, o famoso path do diretório onde eu vou fazer essa análise, né, onde provavelmente está todo o meu projeto lá dentro. Então, beleza. Então eu já sei que se eu setar orosec, né, start, -help, ou melhor, eu poderia setar o "-p", né, mas eu não sei o que é o "-p". Então eu vou setar o "-help" de novo, porque a gente não sabe muito bem como funciona a ferramenta, né, ou em si. Então, aqui a gente dá o "-help" e a gente consegue justamente entender que é como ele vai poder iniciar um processo de análise, e aqui abaixo a gente vai poder ler as suas devidas flags, né, ou os parâmetros que a gente vai setar para rodar o nosso escaneamento e assim por diante, validar se esse código está ou não vulnerável, certo? Então, beleza, aqui a gente pode setar o "-t", que aqui, por exemplo, dizendo que é para setar um threshold de timeout, o "-a", por exemplo, que é um authorization string, né, ou seja, é um token de autorização que eu posso setar, né, se eu quiser fazer uma comunicação com o orosec API, eu teria que entender um pouquinho o que é o orosec API. Deixa eu procurar o "-p", que a gente viu aqui, nosso amigo lá, o "-p", né, tá aqui, ó. "-p" significa project path, né, ou seja, string, ou seja, é um projeto, literalmente, nosso caminho, estava meio óbvio ali, né, mas é justamente isso, né, ou seja, é justamente rodar o escaneamento no caminho que eu tô. Talvez o pessoal esteja olhando, talvez venha a pergunta, mas eu já vou me antecipar, que é uma pergunta super comum quando a gente faz a apresentação e demonstração, Felipe, eu rodo hoje o SonarQube para validar a qualidade do meu software e também para ver a questão de segurança. SonarQube é uma ótima, né, uma excelente plataforma que olha principalmente para a qualidade do software. Quando a gente olha um pouco para a segurança, ela tem features de segurança, mas o core dessa plataforma foi feita para olhar a qualidade do teu software. Já o projeto orosec, ele foi feito para ver a segurança, feito por um time de segurança. Tanto a gente sabe disso que se tu setar, por exemplo, aqui o "-o", né, você vê que pode, inclusive, né, gerar um output e enviar essa informação para o teu SonarQube. Então, ele se integra com o SonarQube. Antes que venha a pergunta, eu já mando para vocês aí, para ficar mais facilitado. Certo, galera? Bom, esse é o primeiro detalhe, né, de como funcionam algumas funções aí do orosec. Legal. Aqui no meu GitHub, né, Felipe86, eu tenho a pasta aqui justamente dentro dos meus repositórios dessa demonstração. Então, se vocês quiserem depois clonar, basicamente está aqui, né, se vocês quiserem clonar depois e copiar também e seguir os mesmos caminhos, basicamente aqui existem alguns códigos vulneráveis, né, que eu peguei o próprio time do orosec trouxe esses códigos, né, e aí eu fiz um clone dessa pasta, criei para ficar mais fácil para as minhas demos, então vocês podem copiar depois e seguir assim por diante, certo? Além disso, né, a gente tem dentro do próprio orosec, a gente tem uma pasta aqui, ó, que é essa pasta chamada examples, né? Então, onde é que fica isso, Felipe? No GitHub da Zup, zupit/orosec, e existe uma pasta examples, e dentro dessa pasta existem outros códigos vulneráveis. Se você quiser fazer depois os testes, pode fazer seus testes tranquilamente, basta fazer o bom e velho, né, quiser clonar ali, clona esses códigos aqui, né, a pasta como um todo e segue esses códigos, mas eu vou demonstrar para vocês depois. Então, beleza. Eu já tenho aqui a minha pasta chamada orosec, que é onde eu tenho os meus códigos vulneráveis, certo? Então, eu tenho aqui
algumas pastas Golang, tenho Java, Kotlin, Node e PHP, certo? Então vamos fazer uma pequena, vamos começar aqui com Golang, por exemplo. Eu vou começar fazendo uma análise, né? Então, se vocês observarem, eu tenho um outro diretório aqui, né? Uma pastinha, mas vamos imaginar o nosso projeto, né? Que a gente está codando. Então, a gente criou nosso projeto, está ali dentro. Então, como é que eu executo? Basicamente, eu vou chamar o OROSEC, vou setar o start, né? E eu posso setar o "-p", né? E dizer qual que é o diretório que eu quero iniciar essa execução, né? Que é o diretório raiz onde eu estou, ou eu simplesmente posso executar ele sem colocar nada, que ele vai pegar justamente o caminho onde eu estou, né? O path que eu estou, por default. Isso, inclusive, estava ali na documentação dele, né? Quando a gente foi ler. Então, ele disse se eu posso proceder ou não, se eu posso seguir ou não. Basicamente, eu vou dar um yes, né? Porque o default ele já vem com yes, e ele vai iniciar o processo de execução do nosso código. Existem vários códigos, ou um código ali dentro, e ele vai nos trazer as informações se ele está ou não vulnerável. Então, percebam que ao executar isso, ele cria um ponto OROSEC aqui, né? Então, que é ele automaticamente já gera uma identificação e um hash aqui, um reference hash, digamos assim, ou seja, um hash de referência para esse escaneamento, essa ação, essa teste que a gente está fazendo. Vamos interpretar agora um pouquinho dos logs do OROSEC, tá? Então, aqui ele rodou, né, o scan, né, a nossa ferramenta SAST, rodou dentro do nosso projeto, o horário que ele começou, então a gente está fazendo a apresentação nesse dia, no dia 20 do 5 às 19h25, ou seja, foi pouco mais de 30 segundos que ele executou esse escaneamento, e aqui vamos para a primeira análise, né, ou seja, a linguagem que ele rodou em cima de linguagem Go, né, a severidade, lembra que eu falei lá no início da nossa conversa? Ela pode ser uma severidade crítica, né, alta, que seria o high, medium, low e assim por diante. Essa aqui foi uma vulnerabilidade do tipo medium, né? Olha que interessante, ele traz a linha para nós do código, a coluna específica, e olha que bacana, ele traz a security tool, ou seja, a engine de detecção que existe dentro do OROSEC, que faz a análise desse código, que dá o match, né, com essa falha. Então, a gente vê aqui que é uma engine chamada GoSec, não é uma engine definida ou gerada pela ZUP, né? É o próprio GoSec que vai buscar essa identificação. Então, quando a gente olha na documentação, a gente consegue perceber algumas coisas que são interessantes, que são essas informações aqui de como ela trabalha, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, quando a gente olha em código, né? Aqui na documentação a gente vai CLI, ferramenta de visão geral, né, ferramentas de análise, código aberto, OROSEC Engine, e aqui são as ferramentas, as engines que são desenvolvidas pelo time da ZUP, né, com contribuição da comunidade, assim por diante. Então, vocês conseguem ver aqui que algumas engines são desenvolvidas pela própria ZUP, né, e algumas outras, elas são adicionadas, né, pela comunidade. Então, além de ser uma ferramenta, como a gente está vendo aqui, é possível adicionar, né, por ser o projeto open source, a gente consegue adicionar outras ferramentas e outras engines de detecção, certo? Então, para mim, isso que é uma das coisas mais fantásticas. Aqui, depois eu mostro um exemplo mais claro disso, se não ficou claro, tá? Aqui é confidencialidade, né, do tipo alta, e aqui, gente, ele vai mostrar exatamente o arquivo que está o código vulnerável. Então, lembram que eu rodei nesta raiz aqui, né, home, tor, demo, orosec-demo, golang. Então, a gente vê que dentro de API existe uma outra pasta chamada util, né, ou util, enfim, do jeito que vocês quiserem pronunciar, e aí tem um arquivo chamado util, ou util.go, né, o .go de Golang, certo? Onde é o arquivo exatamente que está a vulnerabilidade. Então, ele mostra o código em si que está possivelmente vulnerável, né, associado provavelmente a este MD5, né, a linha direitinho como ele tem a explicação, e aqui a gente vê os detalhes dessa vulnerabilidade, né? Então, é o uso de uma criptografia antiga, né? Se a gente descer mais em outros detalhes aqui embaixo, deixa eu ver uma outra vulnerabilidade. Mas antes de finalizar aqui só esse processo, é importante mostrar aqui embaixo, ó, esta análise teve um total de 3 possíveis vulnerabilidades, né, que foram encontradas, ou seja, 2 do tipo medium e uma do tipo low. Ou seja, ele vai trazer essas identificações, ou seja, fica muito mais prático na mão do desenvolvedor quando ele está trabalhando com a CLI, certo?
deixa eu voltar aqui e fazer o seguinte, deixa eu rodar ele na própria raiz aqui do Horus, tá? Do Horus não, eu vou rodar na pasta do Java aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vamos rodar aqui direto, OruSec, Start. E vamos rodar diretamente aqui. Ele vai dar o Y, vou dar IES e vou rodar de novo. Então, aqui já tem 76 arquivos que podem ser analisados. Antes a gente tinha um número menor. Se vocês lembram, né, quando eu rodei aqui na pasta, né, ele estava falando aqui que existia um número menor dessa análise, né? Então, porque eu estava rodando justamente nesse diretório aqui do Golang, certo? Agora, eu já estou rodando ele diretamente num folder e vou pegar todos os folders que estão na hierarquia, né, dentro deste projeto como um todo. Rodei aqui, né, deixa eu voltar aqui, perfeito. Rodou aqui dentro, ó, percebam que eu rodei às 19h29, então deu pouco menos de 1 minuto também, e aqui a gente já encontra uma coisa, algo diferente no log, né, ou seja, uma linguagem Java, porque a gente tem a pasta Java, como a gente viu, uma vulnerabilidade do tipo high, aqui de novo a linha e a coluna, e percebam aqui, ó, aqui a gente tem o OruSec Engine, é a engine justamente que foi desenvolvida pelo time da ZUP, e se vocês perceberem, esse é o diretório raiz, certo? E aqui são todos os caminhos do diretório que a gente está fazendo análise, né? Ou seja, aqui está o código vulnerável, o detalhe, né? Ou seja, o número gerado de forma randômica, e aí talvez quem está nos assistindo, que não é ainda de segurança, ou que tem algumas dúvidas com relação à segurança, possa se perguntar, poxa, Felipe, eu não entendo muito bem, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso, então a gente traz justamente o CWE, que é o famoso, né, Common Weakness Enumeration, né, que é justamente do Mitre, lá, ou do Mitre, onde está associado e tem as explicações, né, dessa vulnerabilidade. Deixa eu tirar esse parênteses aqui, para chegar justamente nessa vulnerabilidade. Então, aqui tem todas as explicações, né, tem a vulnerabilidade core aqui, digamos, né, que é a vulnerabilidade pai, e todas as associações dessa vulnerabilidade. Então, aqui é um super material bom, né, se você quiser aprender mais sobre vulnerabilidade, as suas devidas, vou usar essa terminologia, né, as ramificações, né, das vulnerabilidades em si que são associadas. Então, a gente consegue ver justamente essas várias engines, né, aqui, por exemplo, a gente vê GoSec, a gente vê aqui OruSec Engine, a gente vê, deixa eu ver se tem mais alguma, não, só tem 5 aqui neste bloco de código. Então, a gente consegue buscar e ter todas essas informações no processo de análise aqui, perfeito? Então, ok, fizemos essa primeira instalação, deixa eu voltar aqui, rodamos o OruSec dentro da nossa CLI, né, e aí talvez venha o ponto que a gente comentou, pô, eu uso uma ideia como o VS Code, né, então como é que eu posso utilizar o OruSec? Então, se tu é uma pessoa desenvolvedora, trabalha com o OruSec ali, né, então tu pode simplesmente vir aqui nas tuas extensões, né, escrever o bom e velho, não o velho, mas o bom OruSec aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais visual para vocês aqui, vou dar um instalar, e ele vai instalar aqui dentro do meu ambiente. Então, se eu voltar aqui para a minha pasta, né, GitHub, Golang, né, todos aqueles códigos, eu posso simplesmente clicar no OruSec e iniciar a minha análise aqui. Se vocês conseguem enxergar, eu dei um start, ele já está me falando aqui embaixo, ó, está OruSec startado, né, essa análise do nosso código, né, e a partir desse momento ele está rodando diretamente no nosso VS Code, na nossa IDE, certo? Então ele vai executar essa análise, ao término dessa análise ele já vai nos trazer essas informações diretamente na nossa IDE. Então imagina, para quem está desenvolvendo seu código, né, para quem está desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo a sua estrutura ali, todo o seu projeto, né, pensa o seguinte, antigamente eu tinha que passar isso para uma equipe de segurança para que eles fizessem os devidos testes. Hoje, isso fica muito mais na nossa mão, né, ou seja, fica mais fácil de tu validar se esse código está ou não vulnerável. E aí, ele diz aqui que a análise foi feita com sucesso, né, então ele vai mostrar justamente o caminho aqui, se a gente clicar, ele vai mostrar o exato ponto onde está o acesso vulnerável, o acesso no código vulnerável, né, então esse é o grande detalhe. Outro ponto interessante, para vocês perceberem, né, eu coloquei o mouse aqui, né, ele está trazendo as mesmas informações que nós encontramos na nossa CLI, né, quando a gente executou, a gente vê aqui, né, falando que é Insecure Random Number Generator, né,
os detalhes dessa possível vulnerabilidade e cita também novamente ali o CWE, né, nesse caso 330, com o link, né, se a gente quiser fazer o acesso aqui para buscar mais informações sobre essa vulnerabilidade. Da mesma forma, aqui, né, se a gente ver essa análise, né, ele traz as mesmas informações, nesse caso o uso de shell, de um interpretador de shell, né, que tem dentro do ambiente, né, então também trazendo a referência do CWE, e aqui tem alguns warnings, né, se a gente for analisar, que seria justamente esses alertas, né, ou seja, um uso de uma possível criptografia primitiva e assim por diante. E a gente tem isso diretamente na nossa IDE, na mão, né, na mão do nosso desenvolvedor, certo? E aí, talvez venha a pergunta assim, pô, legal, Felipe, vi CLI, vi a IDE, mas eu queria botar isso dentro da minha esteira de pipeline, como eu posso fazer? Aí entra aqui embaixo, a gente desce na documentação, a gente tem aqui instalação via pipeline, né? Então aqui tem as informações, né? Esse tipo de instalação garante entrega do seu projeto, de produção segura, né? Então pode adicionar diretamente, por exemplo, num Actions aí no GitHub Actions, certo? Então se eu voltar aqui para o meu GitHub e clicar no meu Actions aqui, deixa eu ver, meu Actions não está funcionando, né? Quer dizer, está funcionando, mas ele não tem nenhuma uma ação aqui específica para eu simular, para eu criar minha pipeline. Se vocês não sabem trabalhar muito bem, né, ou como funciona, né, basicamente aqui tem as informações de como pode clicar aqui, né, e ele vai te mostrar como seria o arquivo em si, né, o .ml que eu posso definir para criar minha esteira. Nesse caso, eu não vou mexer aqui porque eu já sei como funciona, então deixa eu voltar ele aqui para o meu código. Eu vou simplesmente voltar aqui, criar um arquivo orosec.iml, né, e o próprio página do Orosec, ele tem uma recomendação aqui, né, se a gente voltar aqui na instalação, basicamente de como funciona a execução dele na esteira de pipeline. Então, vamos imaginar que a gente tem o nosso ambiente de produção aqui, né, então eu vou setar na pipeline, né, eu vou definir o nome do meu job aqui, né, da minha instrução que eu for fazendo, né, para minha esteira validar antes de antes de deployar esse software em produção, vai lá, vamos usar os termos bonitinhos aqui, né, vou rodar o Orosec e aqui vai ser a execução. Basicamente vai ser o mesmo comando que eu dei na minha CLI, se vocês lembram bem, né, ou seja, eu rodei o curl aqui para buscar a última versão, que é a versão 2.0, né, e depois dela eu setei o quê? O Orosec start, que foi a mesma coisa que eu setei na nossa CLI, -p, né, para pegar o diretório raiz que eu vou fazer análise, e setando o -e aqui, definindo como true, que é o quê? Se ele encontrar uma vulnerabilidade, ele vai quebrar a minha pipeline, não vai subir isso para o meu ambiente de produção, certo? Então, eu gerei esse arquivo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que commitar isso, né? Então, eu teria que dar um git.init, na verdade, eu já dei esse aqui, né? Então, ele vai ser reinicializado. Depois disso, como eu adicionei esse arquivo dentro do meu repositório, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ele, né, dentro do meu ambiente, né, colocando ele como os arquivos novos dentro do meu projeto, né, eu vou precisar commitar ele, né, então vou chamar ele de Orosec demo, e vou ter que fazer o bom e velho git push para dentro do meu ambiente. Neste caso, ele está na master, né, antes disso, eu já setei o meu remote por uma chave aqui, né, porque como eu uso duplo fator de autenticação, então eu já setei ele aqui, fiz o meu commit e joguei ele para minha master. Se eu voltar aqui no meu ambiente, na minha action, né, e clicar aqui, a gente percebe que ele já está subindo esse job, ó. Ele tá, que é o job que a gente chamou de Orosec Demo, né, vamos clicar em Security Pipeline, que foi o job que eu criei, né, e ele está rodando agora na minha esteira, né, para a gente ver como é que vai ser esse comportamento dentro do meu código. Lembrando, o que a gente fez? Esse código aqui, ele tá vulnerável ou não? Já mostrei para vocês que ele tem vulnerabilidade. Então, em teoria, né, se ele não me boicotar, ele deveria quebrar a pipeline. Então, a gente percebe que ele está setando o job aqui, né, está rodando setando as variáveis de ambiente, está fazendo toda essa análise em cima do arquivo YAML que eu já setei aqui, né, as versões e tudo mais. Então, ele segue fazendo o processo de execução. Está rodando escaneamento, se vocês analisarem aqui, a leitura do log é muito parecido com o que a gente já viu na nossa CLI, né? Então, em teoria, ele deve
quebrar, né? Então a gente está vendo que está rodando análise, né? Começou a rodar análise, percebam que ele está rodando e pau, quebrou a análise. Por quê? Porque a gente definiu que se desse, né? Quando a gente botou como true, né? Ou seja, desse -1, que é a flag, digamos assim, que ele vai validar que está vulnerável, ele vai quebrar a pipeline e não vai deixar que ela suba, né? Para a produção aí a app. Então a gente vê aqui justamente o comando, né? Aqui eu rodei o curl, que eu setei no meu arquivo .iml, como vocês podem ver aqui, né? Tá bonitinho ali. Depois disso, ele fez o download do Horus e já rodou o nosso escaneamento do nosso código vulnerável, que é qual os códigos? É tudo que está aqui dentro dessa pasta, lembram disso? Então, show de bola. Tá aqui, rodou, como ele quebrou a pipeline, por quê? Porque tem vulnerabilidade, né? Tá rodando o log aqui, vocês conseguem perceber que é os mesmos logs, né? Tá aqui o log, tá tudo certinho, e aqui ele disse, ó, tá vulnerável, tem 7 possibilidades de vulnerabilidades, né? E aí ele já dá a quebra, né? Se a gente for olhar aqui, eu tenho um alerta no meu celular, né? Quando eu tenho algum problema no meu GitHub, então ele quebrou minha pipeline. Tá aqui, então com isso eu posso trabalhar, né, no meu código e tá, de novo, colocando na esteira e fazendo os testes para que ele não quebre mais a pipeline e assim por diante. Então, legal, esse é um pouco do resumo do que tem no OroSec, para a gente finalizar, né, talvez alguém se pergunte assim, poxa, Felipe, se a gente tivesse um gerenciador para jogar isso para uma aplicação bonitinha, uma aplicação web, e aí eu apresento para vocês aqui o bom e velho OroSec Manager, né, e aqui como a gente pode, de fato, instalar ele, né, vou instalar ele rapidinho aqui, existem outras maneiras, mas basicamente eu cliquei em aplicações web, instalação utilizando Docker Compose. Então, tem alguns pré-requisitos que vocês precisam ter, se for utilizar esse modelo. Eu vou utilizar aqui a fins de demo aqui para nós, então vou dar um copiar aqui nesse comando, né? Vou literalmente clonar ele aqui, vou colar ele aqui, vou clonar ele dentro do meu ambiente, né? Já clonei, depois disso ele manda eu ir para o ambiente da plataforma, né? Para o OroSec plataforma. Então, eu vou dar um cd OroSec, tá como traço plataforma, ok, e depois ele manda dar um make install, né? E a partir desse momento ele vai validar se todos os serviços estão né, o Docker Compose e assim por diante, que são aqueles pré-requisitos que a gente falou, né? E vai começar a subir todos os serviços que ele precisa subir e assim por diante, né? Todos as suas devidas dependências, né, do ambiente para poder subir de fato e começar todo o processo de instalação do OroSec Manager. O que é o OroSec Manager, Felipe? O OroSec Manager é a console de gerenciamento, né, de vulnerabilidades, onde tu pode encaminhar todas essas informações, né, que a gente está encontrando aqui. Então aqui está um pouco da explicação do que é justamente uma extensão desse projeto, né, onde tu pode pegar todas essas vulnerabilidades que tu encontra no teu código e jogar para esta manager, certo? Então é isso que a gente está fazendo aqui basicamente. Deixa eu ver aqui, Deus, alguns erros de conflito, beleza, porque a gente está rodando, beleza, eu suspeitava que isso fosse acontecer, mas tudo bem. Lembra que eu falei que durante a nossa demonstração ele está com uma versão nova, né? Então deixa eu ver uma coisa aqui, instalação do Docker Compose, deixa eu ver aqui se ele chegou a subir ou não subiu. Acho que ele não subiu o local, vamos ver se ele subiu o local. Acho que ele não subiu, porque todos os serviços não subiram. Vamos ver aqui. É o que o pessoal fala, né? Vamos ver aqui. Copiou. Localhost 2.8043. Acho que ele não subiu. Subiu porque tem alguns serviços que não estão funcionando. Basicamente, bom, deixa eu ver se ele vai subir. Ele está com algum erro porque estão atualizando a documentação aqui, então algum script não deve estar funcionando. De qualquer maneira, deixa eu ver se ela vai subir aqui. Isso aqui está quebrado aqui, porque, de novo, quem chegou agora, aqui na apresentação, eu falei lá no início, a gente está na migração da documentação para a versão localhost, na versão 1.10 para a versão 2, então por isso que ela está quebrando. Talvez a gente não consiga
Deixa eu dar um make install de novo aqui, deixa eu ver se ele vai subir agora o serviço completo. Enquanto isso, se o pessoal tiver alguma dúvida, e o Klebin quiser entrar e fazer a pergunta, enquanto ele sobe aqui, tá terminando os serviços, acho que eu não vou conseguir subir, né? Ô, Felipe, temos sim. Vamos lá. Vou botar aqui na tela. Pergunta do senhor Vitor. Tá? Ele fala o seguinte, que ele pretende investir na área de pentest e bug bounty, e ele pergunta por onde começar. Bom, Vitor, existem, na verdade, muitas áreas. Quando a gente fala de pentest, estamos falando de segurança ofensiva, né? Então, existem várias possibilidades aí de tu investir, né? Então, principalmente participando se a gente falar de um começo, né? Participando de CTF seria uma boa forma de tu começar a desenvolver. A gente sempre recomenda que que seja estudado toda essa parte da base, né? Ou seja, não vou conseguir mostrar porque quebrou aqui a documentação. Mas, enfim, vai faltar isso, é um tema para uma próxima apresentação. Então, voltando à resposta aqui, na verdade, é justamente isso. Eu teria várias possibilidades dentro de segurança ofensiva, né? Pentest, por exemplo, eu teria que estudar, tem algumas certificações, né, de mercado que a gente sempre fala, né, que dentro da Offensive Security tem a OSCP que ele pode fazer, tem a Learn Security de algumas certificações para pentest, né, para essa parte mais ofensiva que ele poderia desenvolver, né, se é para investir em certificação que seja as de mercado, né, reconhecida aí mundialmente, e Bug Bounty entra nesse mesmo conceito. A minha recomendação seria começar pelos CTFs, porque tem vários níveis, né, e tu consegue desenvolver bem os skills nesse sentido. Show. Deixa eu passar para a próxima aqui, que é da Jambu Labs. Felipe, como está o suporte do RORSec, né? Em aplicações desenvolvidas em Java com Spring Boot, alguma extensão adicional? Na verdade, hoje o RORSec ele suporta algumas dessas extensões, né? Eu acredito que sim, que já suporta, tá? Spring Boot, então faz parte dessa, quando a gente olha aqui, deixa eu só pegar aqui as linguagens que ele suporta, né, já tem algumas que ele suporta aqui, cadê? Java, mas sim, se eu não me engano já suporta sim, tá? Se eu não estou equivocado, tá? Se eu falar alguma besteira, depois eu corrijo, mas acredito que já suporta sim, tá? Aqui estão basicamente todas as linguagens, né, e as ferramentas que ele utiliza por baixo para fazer essas análises. Show. A próxima aqui é da Divina, né, uma grande amiga nossa aí, e ela pergunta o seguinte... Não sou... As informações coletadas com a análise de código são usadas pela ZUP em alguma forma? Na verdade, não, porque isso está rodando localmente, né? E a gente não manda para nenhum tipo de database, alguma coisa assim da ZUP. Então, não, até porque se fosse fazer isso, teria que ter todo um processo jurídico envolvido, né? Porque estão falando de código vulnerável e tal. Então, de novo, a base toda dela se dá em cima do que a comunidade mesmo traz de melhorias para a ferramenta, né? Então, do tipo assim, poderia, quem sabe adicionar essa ferramenta, quem sabe adicionar essa engine e assim por diante, né? Por isso, do GitHub, né, onde é aberto os pull requests aqui, né? Tem todo um procedimento para fazer a abertura de pull request, né? Criar uma issue e principalmente agora que a gente abriu o fórum, né? Como eu tinha comentado, né? Ou seja, para dúvidas, assim por diante, mas a gente não fica com nenhum código armazenado, tá? Show. Deixa eu passar para a próxima pergunta aqui. A pergunta do seu Sérgio, tá? São duas perguntas, aliás. Se ele roda em qualquer distribuição Linux e se ele também gera relatório impresso, né? Acho que já foi respondido isso. Sim, ele roda nas principais distribuições Linux, tá? Acredito que a grande maioria, né, teria que testar, mas todas as distribuições Linux, elas partem em background, né, quando a gente fala de kernel, assim por diante, e toda a parte do sistema operacional de um Unix específicos, mas a princípio ele roda assim porque é um bash que a gente baixa, então, sendo Linux, Windows e macOS, ele roda tranquilamente, tá? Show. Tem mais uma aqui, deixa eu jogar aqui na tela, que eu acho que é bem próxima aqui, pergunta que a Divina fez ainda há pouco, né? Se é feito algum tipo de comunicação entre a ferramenta, entendeu? Sim, sim. Na verdade, se eu estou entendendo as perguntas, elas estão relacionadas, tipo assim, poxa, meu código está vulnerável e a ZUP de alguma maneira tem acesso a isso. Não tem.
porque, de novo, é uma ferramenta open source, então não faz nenhum sentido a gente ter essas informações. É um projeto open source, então, né, a gente desenvolveu para a comunidade, né, em cima de uma necessidade que a gente tinha, obviamente, outras empresas já usam, né, e a única coisa interessante que a Zup tem é o quê? É um time que cuida de open source, né, e tem eu como um advocate, um embaixador aí do projeto, e a gente fica em cima disso para trazer as melhorias, por isso que a gente está cada vez mais falando isso nos capítulos OASP, falando em evento de desenvolvimento seguro, porque a gente entende que é importante ter isso, né, desenvolver isso, tá na mão do desenvolvedor. Com relação, galera, só para a gente finalizar, essa questão do manager, eu vou deixar para a próxima, vou ficar devendo, porque como está tendo essa mudança, enquanto eu faço a apresentação, está tendo a mudança da documentação, né, alguns scripts internos quebraram, e aí eu teria que fazer troubleshooting aqui, e a gente não tem tempo para isso, né? Então fica aí uma boa desculpa para a gente fazer uma apresentação especificamente sobre o AutoSec Manager, então, que é super interessante. Então, basicamente, seria essa visão aqui, né? Deixa eu abrir ela numa outra página aqui, né? Que é justamente para a gente ter visibilidade disso. Ou seja, vamos partir do princípio que a gente trabalha numa empresa que tem 15 desenvolvedores, né? Então, ao momento que aquele desenvolvedor roda aquele escaneamento, ele vai setar o "-A", que é um token de autenticação, e todas as vulnerabilidades, aquelas 7, 8, vai ser enviadas para esse manager, e aí, por exemplo, dentro do time de AppSec, ele pode gerenciar essas vulnerabilidades, a empresa pode fazer um treinamento, por exemplo, né, vamos fazer um treinamento de Go, porque as principais linguagens que a gente vê que os desenvolvedores estão criando códigos vulneráveis está em cima de Golang, ou de Java, e assim por diante. Então, aqui tu consegue gerenciar essa parte web, mas aí fica o gostinho para a gente falar no próximo evento. Show. E aí eu termino a minha apresentação. Pessoal, da minha parte era isso, né? Os meus contatos estão aí, depois eu compartilho, o pessoal vai compartilhar. Se tiverem alguma dúvida, cara, a gente está 1000% à disposição de vocês aí. Muito bem. Muito bem, muito obrigada aí, Felipe, pela palestra, excelente, por sinal. E já fica já sobre aviso, tá? Uma próxima para você, tá? Fazer essas demonstrações aí que ficaram faltando, tá? Muito obrigada, até a próxima.